Fala aí, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Espero que sim. Estamos nós aqui mais uma vez na aula de português, falando mais uma vez de linguística, tá bom? Só que dessa vez o nosso tema será adequação e inadequação da língua, tá ok? O que é isso, né, gente? O que é que quando a gente fala de adequação da língua, o que isso quer dizer, né? Da linguística, né? Ou da língua em si, né? Da sua forma de falar. O que isso quer dizer, né? O que isso significa na língua portuguesa, tá bom? É o seguinte, gente. Nós sabemos que o Brasil, né? Nós vivemos em um país de dimensões continentais, né? Dimensões continentais em que nem sempre é possível, ou quase nunca é possível, diria eu, a gente ter o mesmo modo de falar, né? Cada pessoa, cada ser tem o seu modo de falar, tem sua maneira de falar, de se expressar, né? E a língua falada, né, sem ser a língua escrita, sem ser a língua das gramáticas, né, a língua falada, o português falado, ele é adaptável, ele se adequa a determinadas situações, né, a determinados contextos, tá? E até a determinadas pessoas, porque cada um de nós falamos de um jeito, cada um de nós temos uma maneira de falar, de se expressar, né? E quando a gente fala em adequação e inadequação da língua, assim como nós vimos que temos praticamente duas gramáticas, né? Gramática normativa, que é a gramática mais usual, a língua também é assim, né? Nós também temos que ter esse cuidado, temos que ter, digamos assim, esse policiamento com nossa língua na hora de nós falarmos alguma coisa. Tá? Na hora de nos expressarmos, seja em público, seja em casa, seja com um amigo, seja com um vizinho, seja nas redes sociais, enfim, onde você for se expressar, você deve ter um cuidado, deve ter sempre essa vigilância com você na hora de se expressar, né? Porque isso faz parte até da formação de um ser educado. Tá bom? Então, a adequação da língua, né, como já falei, é você adequar-se, você saber o que falar em determinados ambientes, de que forma falar em determinados ambientes. E você ter essa habilidade, esse conhecimento de reconhecer que certos lugares eu devo me comportar e falar de certa forma, usar certas palavras. Em outros lugares, não, isso não é bem visto, usar tal palavras, tá? Certas palavras. Então, para começar, né, eu trouxe aqui para vocês um pequeno poema do Drummond de Andrade, tá? E desejar dizer a vocês que esse poema vai estar por completo na atividade dessa aula, tá? A atividade proposta dessa aula será a compreensão e interpretação desse poema, tá bom? Vai estar no material em PDF, em anexo a essa aula. Então, após assistir esse vídeo, todos vocês vão lá e vão fazer o estudo desse poema e a interpretação desse poema, ok? Diz assim o poema, né? Diz assim o lírico. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Né? O que é a linguagem na ponta da língua? A linguagem falada, né? A língua falada. É tão fácil de falar e de entender. Né? A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Né? Ou seja, a linguagem naquela superfície estrelada de letras, ou seja, no universo das letras, né? No universo acadêmico, né? Essa linguagem é uma linguagem mais, digamos assim, difícil de entender, difícil de compreensão. Né? E aí ele tem mais outros versos, mas no final ele fala, o português são dois, o outro, mistério. Né? Ou seja, o português são dois, né? Existe duas formas de se usar, ou de se aplicar, ou de falar o português. Existe aquele portuguêsão do povão, né? Que a gente usa no dia a dia, nosso português do dia a dia, né? E existe o português culto, né? Que é o português dos livros, da gramática e tudo mais, que a gente compreende pouco, né? E usa menos ainda, não é verdade? Então vamos lá, gente. Então, onde a adequação da língua vai entrar nesse contexto, pessoal? Onde vai entrar essa adequação da língua? Primeiramente, lá. Olha só. Você fala com seus pais do mesmo jeito que você fala com seus amigos? Hein? Diz aí. O seu vocabulário, né, as suas palavras e a sua expressão linguística, né, são os mesmos nas redes sociais, no seu trabalho, na escola. Você usa a mesma forma de falar, o mesmo vocabulário, as mesmas expressões linguísticas, ou seja, se você fala gritando em casa, se você
fala só palavrões, se você tem essa mania feia de falar com palavrões, falar gritando e tal, você usa também esse modo de falar em todos os ambientes, no trabalho, na escola, na rua, numa igreja, por exemplo, né? Você usa esse mesmo linguajar? Se você respondeu sim, né, é o conselho que eu lhe dou, né? Tente mudar isso aí, que isso não é legal, né? E se você ficar uma pessoa mal vista, né? Linguisticamente, aí por diante, tá bom? Mas provavelmente todos vocês falaram que não. Provavelmente todo mundo disse não, 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 né? Então, o correto é isso mesmo, é não, né? Então, o que é uma adequação linguística? A adequação linguística, gente, é o ajuste necessário que fazemos na nossa linguagem quando nos comunicamos com outras pessoas, tá? Ou seja, quando você vai comunicar com outra pessoa, você tem que fazer o ajuste adequado à linguagem para essa comunicação, para que essa comunicação se realize de maneira eficiente e adequada à situação comunicativa, à situação de comunicação naquele momento, tá bom? Então, cada momento exige uma forma certa de falar e uma maneira certa de falar, tá bom? Mas, para que isso aconteça, temos que observar alguns fatores, né, que são os fatores que influenciam a adequação, tá bom? E quem quiser acompanhar esse conteúdo, tá bom? Quem quiser, tá aqui, ó, página 142, 143 do livro didático. Quem quiser acompanhar, pega o livro didático de vocês de português e acompanhem, tá, gente? Acompanhem que eu recomendo, né, para vocês poderem fazer essa ligação entre a aula e a aula, tá? E o conteúdo, tá bom, do livro. Vamos lá, então. Então, quais são os fatores que influenciam? Sabemos que existem N fatores que influenciam. Vou citar aqui alguns para vocês. Primeira coisa, a relação falante, tá? Primeiro, relação falante e ouvinte. Que relação é essa, né? Que relação, que grau de intimidade existe entre o falante e o ouvinte, tá? Como assim? Se você vai falar com seu amigo, tá? Aquele amigo seu de infância, de rua, de brincadeira, de tudo, né? Você vai usar uma linguagem mais despojada, digamos assim, tá? Vai falar com seu pai, com sua mãe, né? A relação é uma linguagem mais respeitosa. Você vai falar com seu irmão, geralmente se usa uma linguagem mais, digamos assim, desbocada, né? E aí por diante, tá bom, gente? A gente não fala da mesma maneira que você vai falar com seu pai, com sua mãe, com um amigo seu de rua, de brincadeira. Não vai falar da mesma forma que você falaria, por exemplo, com o diretor de sua escola, tá? Com o prefeito de sua cidade, com o presidente, com o papa, com o padre, com o pastor, algo do tipo, uma autoridade qualquer. Não, né? Essa relação de falante e ouvinte tem que ser sempre ouvida. Você não vai chegar também a uma pessoa desconhecida e chegar para ela e falar brincadeiras tipo vocês fazem com os amigos, né? Com brincadeira, com apelidos e tudo mais, né? Por quê? Porque a relação falante que é você e do ouvinte que vai ouvir interfere, né, nesse contexto de comunicação. Então, quanto mais próximo for as relações de falante e do ouvinte, a linguagem tende a ser mais debochada, mais relaxada, digamos assim. Quanto mais distante for essa relação, a linguagem tende a ser um pouco mais formal, ok? Formal. Como também, né, é bom citar aqui, quando você fala com a criança, né? Você não vai falar com o seu namorado, com um adulto qualquer, igual você fala com criança, né? É um bebezinho bonitinho, não vai falar assim, né? Jamais, né? Você adequa a linguagem do ouvinte e do falante, tá ok? E aí por diante. 2, né? A situação de comunicação, né? A situação de comunicação, ok? Ou seja, na situação em que eu estou, a comunicação que eu vou exercer aqui nessa situação, ela exige que eu faça uma comunicação mais formal ou menos formal, né? Ou seja, como eu falei, entre amigos, numa mesa de um bar, por exemplo, ou na pracinha da nossa cidade, da sua região aí, conversando, você vai usar uma linguagem totalmente informal. É lógico, e é claro, né? Isso aí é necessário até você usar essa linguagem informal, tá? Mas, se for uma situação de comunicação mais formal, por exemplo, se for uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Você tem que usar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais culta. Aí você tem que mostrar que você estudou português na sua vida, né? Estudou língua portuguesa na sua vida. Você vai mostrar que o seu primeiro ano do ensino médio não foi à toa, né? Você vai usar uma linguagem mais educada, mais formal, né? Vai procurar falar as palavras de maneira mais correta e aí por diante, tá bom? Outro fator que influencia também, tá, gente? E muito, o assunto, tá? O assunto. Por exemplo,
Quando você vai desejar parabéns a alguém, você usa uma certa linguagem e até uma certa entonação, até uma certa gesticulação corporal, né, de alegria, de satisfação e tudo mais. Mas quando você vai dar um anúncio de morte, por exemplo, tá? Você tem que usar uma linguagem diferenciada, né? Você tem que usar uma linguagem mais contida, mais sentimental, né? Mais até compassiva com o outro, né? Mostrando compaixão com o outro, tristeza com o outro, né? Ou seja, o assunto vai interferir no modo que você vai falar, tá bom? E aí por diante. Então, o assunto também é muito importante num dos fatores que influenciam essa adequação, que é necessário adequar de acordo com cada assunto, tá bom? Outro que é importantíssimo, gente. Esse aqui é importantíssimo. O ambiente onde você vai falar. Gente, cuidado para não falar bobagem em ambientes que não necessitam ou que não é adequado a isso, tá? Quando você for abrir sua boca para falar com alguém ou gritar com alguém, olhe onde vocês estão, né? Quem está ao seu redor, né? Que ambiente eu estou para poder falar aquela linguajado, né? Por exemplo, né? Você dentro da igreja, quem frequentar aí a igreja, né? Você não vai falar da mesma forma que você está falando numa festa com os amigos ou na praça com os amigos, né? Gritando, né? Falando palavrões, né? Dizendo apelidos, chamando uma outra daquilo outro, né? Não vai. Na igreja é um ambiente que requer uma linguagem mais contida, falar mais baixo, né? E aí, então, um ambiente, gente, onde vocês vão falar, cuidado. Tem gente que não presta bem atenção nisso. Tem gente que, tanto faz, está falando em casa, como falando na rua, como na igreja, onde for. Como diz aqui nós, aqui no Nordeste, é gasguita em todo canto, né? Fala de todo jeito, diz palavrão e tudo mais. Não tem modos, digamos assim. Mas nós temos que ter cuidado com isso também. O ambiente onde nós vamos falar, tá bom? Outro, o efeito pretendido, ou seja, a intencionalidade, tá bom? É claro que isso aqui é de praxe. Quando você vai fazer um agradecimento a alguém, né, você usa um certo tom de voz mais afetivo. Quando você vai brigar com alguém, né, reclamar de alguém, né, ou você vai reclamar com uma criança, reprimir uma criança, usa um efeito de voz diferente, né, a voz diferente, um efeito diferente. Quando você quer convencer sua mãe, né, a deixar você ir para algum lugar, o seu pai, ou pedir dinheiro ao seu pai para ir para festinha, para pracinha à noite, alguma coisa assim do tipo, você também vai usar uma linguagem bem diferente, né, bem carinhosa e tudo mais com seus pais, para poder conseguir o que você quer. Então, a intencionalidade interfere muito nessa comunicação, tá, ok? Interfere demais mesmo na adequação da língua, tá bom? E por último, gente, aliás, penúltimo, o gênero textual. Isso aqui é de praxe, isso aqui é claro, né? Ou seja, você não vai, essa adequação da linguagem, por exemplo, você não vai fazer uma dissertação com o mesmo linguajar que você escreve no celular, por exemplo. Tá? No celular, como você usa um gênero de comunicação instantânea, você pode escrever abreviaturas, pode escrever palavras erradas, pode mandar emoji, pode fazer o que você quiser. Tá? Desde que o outro entenda, tá beleza. Aí é permitido, ou lá é permitido, mas aqui nesse gênero, fosse uma dissertação, uma redação para escola, você não poderia fazer isso. Tá? Você não pode fazer isso, jamais poderia fazer isso. Tá? Ou seja, o modo de falar, né, o gênero que você vai usar é diferente. O discurso, né? Eu não posso estar discursando, fazer um discurso, né, um prefeito, um candidato a prefeito, vereador, sei lá, não pode subir em cima de um discurso, fazer um discurso como se estivesse brigando com o povo, como se estivesse dizendo piada, ou se estivesse lendo um poema, não, um cordel, não, né? O gênero discurso requer uma linguagem mais impositiva, né? E aí por diante, ok? E por último, agora sim, por último, o suporte, tá? O suporte, né? O que é o suporte, gente? É a base onde o texto vai ser, digamos assim, fixado, né? O suporte, tá ok? Por exemplo, já falei já, né? A linguagem que você manda por um celular é diferente daquela que você manda escrita num papel. E aí por diante. Então, o suporte requer essa adequação da língua, tá bom? Então, era isso o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom, gente? Era isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês prestem mais atenção nesses termozinhos que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Agora eu peço que todos vocês
faça a atividade em PDF, que eu vou postar em PDF, e deixe aqui como forma de presença nessa aula, de frequência da aula, tá? Seu nome e a turma, tá bom? Deixe seu nome completo e a turma aqui nos comentários do vídeo, e esse nome e turma será usado como frequência da aula, ok? Forte abraço e até a próxima.